Salve, salve galera, sou o Reginaldo Gomes Salino, estamos aqui para falar hoje de Clube de Regatas Vasco da Gama e o projeto 777, né, da SAF do Vasco. Tem sido bastante criticado, muitas notícias aí falsas, não falsas, mas notícias verídicas, mas que eu acho que é de cunho político, algo que no Vasco sempre aconteceu e eu acho que ainda vai continuar acontecendo. A gente vai falar sobre isso agora e eu vou trazer alguns parâmetros para a gente ver que as coisas estão caminhando, lentas, é verdade, não estão rápidas como a gente esperava. Como todo bom vascaíno que somos bastante impacientes. Isso a gente não perdeu, mas a gente vai trazer alguns dados que demonstram que a gente tem que ter paciência. Bom, né, galera, o Vasco já anunciou 2 reforços. O Pedro da Raul, né, pagando 6 milhões aí, foi a vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da temporada passada, e o Patrick De Luca, que era meia do Bahia, né? Jogou no Bahia ali, foi revelado por Santos, jogador jovem ainda. E parece que vai vir, praticamente já confirmado, o Léo Pelé, zagueiro titular do São Paulo, e o Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians. Eu queria falar principalmente dessas 4 contratações. Eu vou citar algumas sondagens do Vasco e vou relembrar o elenco do Vasco do Campeonato Brasileiro de 2020, que foi o último Série A que o Vasco jogou. Cara, essa pressão, né, da galera do Vasco aí cobrando o investimento da 77, né, foi feita ali pelos dirigentes, juntamente com o Júlio Brandt, que perdeu a eleição passada por Jorge Salgado, né, e eles fizeram uma carta protocolando aí, cobrando a 77 os investimentos, né. A gente lembra que o Vasco nos últimos anos não fez grandes contratações também, e assim foi rebaixado 2 vezes, uma delas sem goleiro, né. Em 2013 eu não vi ninguém fazendo carta para cobrar contratação e para cobrar dinheiro de joias que foram vendidas. Paulinho, Douglas Costa, Thales Magno e tantas outras aí, talentos que o Vasco vendeu ao longo desses últimos talvez 20 anos aí, lembrando da Felipe Coutinho e tantos outros, Alan, vai dar uma lista gigante. E você não vê essa pressão, né? Agora com a 77, tem agora também parece que um atraso aí do pagamento do Maxi Lopes, sendo que é um pagamento que o prazo vence dia 5, então assim, nem venceu ainda, né? Vamos falar aí o tanto de coisa que o Vasco não pagou nesses últimos 20 anos, né? E agora a 77 aí praticamente vão botar aí 6 meses, né? À frente do Vasco aí. Hora ou outra chegou a notícia aí querendo tumultuar a questão. Eu queria só passar o time que o Vasco tinha em 2020, tá? Não lembro se foi o time que começou, mas foi o time do Vasco titular em determinado momento. Fernando Miguel, goleiro, contestado. O reserva era o Lucão. Pikachu, lateral direito, contestado. O reserva era o Léo Matos, que foi titular esse ano. O Ricardo Graça, da base, contestadíssimo. Leandro Castan, jogador experiente, capitão já em fim de carreira, na minha opinião, bem abaixo do seu nível. Henrique, muito criticado, lateral esquerdo. Também da base, muito criticado pela torcida. Andrei, que agora está no Curitiba, jogador também muito criticado da base. Determinado momento apareceu um talento, acho que ele não soube lidar com a pressão no Clube de Regatas Vasco da Gama, pressões até exageradas em alguns momentos. A gente soube de casos de pessoas, torcedores indo da casa dele, coisa e tal. Até por isso ele saiu do Vasco e fez muito bem. Gabriel Peck, da base, ainda muito cru em 2020, melhorou muito nesses 3 anos. Não sei nem se ele vai ficar, acho que pro banco era uma boa opção. Felipe Bastos, um cara que o Vasco ia mandar embora, renovou e diminuiu, parcelou o salário, acabou jogando como titular, começou bem aquele ano com o Ramon, mas depois decaiu juntamente com o restante do time. Benítez, né, começou bem, questão de lesão, jogava um jogo sim, um jogo não, mas é aquela coisa, os jogos importantes do Vasco naquele ano nunca esteve em campo, mas quando chegou era um cara talvez de boa expectativa. Vou botar aqui um Vzinho com uma boa contratação daquela em campo. Thales Magno, da base, foi queimado aquela temporada, na minha opinião jogou bem, deu assistência, só que não fez gol. A gente esperava que ele fosse o craque daquele time, e obviamente não tinha como ele ser. Muito que a gente espera do Andrei hoje em dia, não o Andrei o mesmo, o novo, né? E no ataque o Cano, para mim, é a melhor peça, uma das boas contratações que o Vasco fez ao longo dos anos aí, encontrando alguns jogadores sul-americanos. Vou até falar de algum que também pode pintar no Vasco. Você vê que é um elenco bem abaixo pro Vasco jogar no Campeonato Brasileiro. Não era um time para cair, tá? Até fez um bom trabalho com o Ramon, acho que se empolgaram demais e mandaram o Ramon embora naquela temporada. E o Vasco essa temporada já tem o Léo Pelé, pode contratar o Léo Pelé, pode contratar o Lucas Piton, já tem o Andrei da base, que é bom. E aí eu vou falar sobre esse time. Vamos botar aqui alguns caras que foram sondados. Vamos botar Elton Leite no gol, Léo Pelé. Não veio nenhum zagueiro ainda, mas vamos botar o Conceição. Mas se falou em Pedro Henrique, zagueiro finalista de Libertadores, titular do Atlético Paranaense, foi expulso naquele jogo.
mas era um jogador titular. Lucas Piton na lateral, de repente o Riquelme da base como reserva, o terceiro reserva, de repente o Edmar, porque ainda tem contrato. Se tem contrato, deixa, a não ser que você for emprestar e ganhar alguma coisa. Se emprestar para ficar pagando salário também, não. Deixa ali, terceiro lateral do elenco, uma dessa o Lucas Piton ali tá machucado, uma dessa o Riquelme tá convocado para a seleção de base, então ali você vai usando o Edmar, de repente, entre os 20 minutos faltando do jogo ali. Terceiro jogo, joga um Campeonato Carioca, um jogo de Copa do Brasil que o Vasco já está classificado de repente, ganhou o primeiro jogo de 4-0, um exemplo, bota ele para jogar. O Vasco só tem 2 campeonatos esse ano, não precisa de um elenco tão inchado. E a gente tem que montar um elenco para o Campeonato Carioca, para os primeiros 3 meses do Campeonato Brasileiro, e no meio do ano já reforçar esse grupo. E eu acho assim, vamos supor, estamos falando assim com o Elar, volante jogou no Flamengo, de 30 anos, bom volante. Estamos falando em Gabriel Peck, Gabriel Menino, reserva do Palmeiras, alguns problemas de relacionamento, mas é um bom jogador. Comparado a Felipe Bastos, que foi titular em 2020, por exemplo, comparado ao Gabriel Peck vindo da base, queimado, coitado, né, tendo que resolver. O Gabriel Menino é um jogador que já foi titular em Libertadores, jogou semifinal contra o River Plate, então é um jogador que está passando por um momento, mas tem condições de recuperar a carreira dele. A gente viu outros jogadores que recuperaram a carreira aí em outros times aí, então assim, vamos citar um jogador do time rival, o Gabigol, né, que jogou na Europa, teve um mau momento, voltou para o Brasil jogando muita bola. Então por que o Gabriel Menino no Brasil, no Palmeiras, de repente trocando de time, não pode jogar muita bola, indo para outra equipe? Isso pode acontecer. O Patrick De Luca que veio, acho que é um bom volante decente, acho que pode fazer um bom trabalho também. Tem um cara do Vélez aí que estão se falando, Lucas Orelhano, atacante, né? É meio atacante ali, pode jogar pelo meio ali, fazer a função que o Nenê fazia, jogando atrás do nosso 9, no caso atrás do Pedro Raul. O Egnaldo, um bom reserva, garoto da base. A lateral direita ainda não surgiu ninguém, mas o Figueiredo ano passado chegou a fazer a base, chegou a fazer a lateral, o Gabriel Menino faz a lateral também. Então vamos escalar um time aqui, suposição, né? Contratado só até agora o Patrick De Luca e o Pedro Raul, né? Então parece que o Piton e o Léo Pelé está bem encaminhado. Vamos escalar um time cogitando que algumas dessas concessões acontecessem. Elton Leite no gol, goleiro do Benfica, 30 anos, confesso que eu não conheço muito, preferia que fosse o Marcelo Groi ou o Keylor, goleiro do Internacional, mas vamos dizer que seja o Elton Leite. É um goleiro, acredito, do mesmo nível, ou melhor, eu acho que é melhor do que o Fernando Miguel, né? Para começar a temporada, de repente, se não for o caso, no meio do ano você tenta trazer um outro goleiro, de repente o Marcelo Groi, ou de repente você vê que o Elton Leite não tem condições, traz um goleiro mais experiente. Na lateral direita vamos botar o Figueiredo por enquanto, como improviso aqui, já que não vi nenhuma especulação de lateral direito, vou deixar o Figueiredo por enquanto. Lateral esquerda vamos botar o Lucas Piton, na zaga ali Léo Pelé e Anderson Conceição, mas poderia ser um Pedro Henrique, por exemplo, final de Libertadores. Na volância vamos botar Coelar, Marrone, Andrei e o Patrick De Luca. E vamos fazer um ataque com, de repente, um ataque com o Orejuela e Pedro Raul no ataque, os dois titulares, e o meio de campo ali com Gabriel Menino de um lado, Patrick De Luca de outro, Andrei e Cuejá mais pelo centro, um 4-4-2. Acho que é um bom time, um time competitivo. A gente com certeza é um time muito melhor do que o time que a gente entrou em 2014, em 2020, por exemplo. Esse time aqui nos primeiros anos, nos primeiros 6 meses ali, de repente, se não for, Reginaldo, testamos esse time aqui, não funciona. Gabriel Menino só reserva, Patrick De Luca também só reserva. Vamos tentar trazer 2 caras aí na janela. Traz mais 2 caras aí, de repente mais um sul-americano. De repente você pode buscar um Papo Gomes no Sevilha, que foi campeão do mundo aqui, 34 anos, tem mais um ano de contrato com o Sevilha. Um Lucas Moura que tem sido cogitado no Flamengo, porque não, no final, daqui a 6 meses não tem nada acertado, você pode acertar para ele vir daqui a 6 meses também, né? Então buscar alguém, um Felipe Coutinho, estamos falando do Felipe Coutinho no Flamengo, por que não no Vasco? Dinheiro acredito que não seja o problema. O Alex Teixeira, que talvez fique, talvez fazendo uma boa temporada, pode ser que surja como um bom jogador, né? Então assim, tem possibilidade de se buscar alguém, né? Busca-se alguém, até pode subir alguém da base, pode ser uma oportunidade de surgir alguém, um David Neres que está lá encostado no time da Ucrânia. Então assim, o Vasco tem condições de buscar jogadores no meio do ano também. A gente vai ter agora, pensando numa janela um pouco melhor, um pouco maior também. Então assim, você vê os jogadores que o Vasco cogita, tirando o jogador do São Paulo, tirando o jogador do Corinthians, tentando buscar jogador até paranaense finalista de campeonato, tentando tirar o goleiro titular do Internacional.
Quanto que a gente viu o Vasco fazendo isso nos últimos anos? Eu acho que a última vez que o Vasco tirou um jogador assim de peso de algum time, talvez foi o Alexandro do Internacional em 2011. E o Alexandre já descredibilizado, tá? Não foi o Alexandre craque. Trouxe o Diego Souza também, mas já descredibilizado. Então, assim, o Vasco não trouxe ninguém nos últimos 10 anos, assim, tirando um jogador de um grande time em grande fase, como, por exemplo, está querendo fazer com o David Terans, com o Pedro Henrique. Pode não estar conseguindo, porque o Vasco ainda não tem essa moral no mercado. Mas agora dizer que o trabalho da 777 não está funcionando, que a SAF é uma ilusão, isso daí é uma falácia política e de pessoas que não querem o bem do clube de regatas, do Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, torcedor, calma, tá? Eu sei que a gente já esperou 20 anos, talvez mais aí, talvez 18, tirando 2011, 2012, que a gente teve um time decente, para ter um time competitivo e um time brigando. Eu sei que o Ander lá falou que o Vasco será a primeira vez que o Vasco vai brigar com o Flamengo financeiramente abaixo, né? E é verdade, o Vasco vai disputar tendo dinheiro, pode não ter o time ainda, mas o Vasco tem uma estrutura, tem um time decente. E eu lembro uma reestruturação de outros times, que também assim, no começo você não vai ter os jogadores do mesmo nível, até porque o Flamengo tem 6 anos de trabalho, mas o nível de investimento é o mesmo, o nível de tentativa é o mesmo. Os times estão botando dinheiro na mesa. Uns botam mais, outros menos, mas de qualquer forma o Vasco tem investimento. Então, assim, tranquilize-se, tá? O Vasco terá um bom time em 2020 e 2022. Talvez não seja um time cheio de estrelas, mas será um time muito bem estruturado. Infelizmente não conseguiu trazer um treinador, acho que de peso, mas acho que o Barbieri, com um elenco desse modelo, ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Se for o caso, já vai negociando para trazer um treinador de mais nome mais para frente, mas no momento eu acho que a gente está caminhando da maneira certa. Você vê um horizonte, tem dinheiro, salários pagos, as coisas caminhando, né? Nomes chegando, Léo Pelé, entre outros jogadores, um trabalho bem estruturado para de repente subir um jogador da base com menos bagunça do que foi subir Thales, Peck e tantos outros, o próprio Aguinaldo agora, Andrei, para apagar incêndio como foi em 2022, né? Vai vir os jogadores em 2023 para poder jogar. A gente viu a subida de outros jogadores, Hendrick, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, Vinícius Júnior, Paquetá, subiram em times bem estruturados e funcionaram. E vou citar também PP e Cebolinha no Grêmio. Você vê o Grêmio, desde que começou, desandou, não revelou mais ninguém, no período que estava bem estruturado, foi PP, foi o Jean-Pierre, Arthur, vários jogadores vindo da base, parecendo e jogando bem, porque o time estava estruturado. Então o Vasco, bem estruturado, bem organizado, pode ter certeza que as estrelas da base vão aparecer, vão conseguir desenvolver seu bom futebol. É isso, galera. Bom, galera, é isso. E eu poderia citar aqui o São Paulo bagunçado, queimou Casimiro, queimou Militão, queimou David Neres, Anthony, vários jogadores aí que saíram com muitas dúvidas do São Paulo, porque o time está bagunçado, como o Vasco esteve há muitos anos. Então acho que agora bem estruturado as coisas devem funcionar. Então, torcedor, calma que as coisas darão certo no gigante da Colina Vasco da Gama. Então é isso. Se inscreva no canal Reginaldo Salino, siga nas redes sociais, @Reginaldo Salino também. Tamo junto, galera. Voltamos a qualquer momento com mais notícias sobre futebol, Vasco, Liverpool e muito mais. Isso, tamo junto. Fui.